Olá, Rosane. Olá, Perla, tudo bem? Que Tudo bem? prazer! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Então, bem. Que ótimo. felicidade ter você aqui. Que honra e que apresentação, né? Eu fico muito honrada de estar participando desse evento científico, Perla. Eu sempre falo que nos congressos são os locais de reflexão, de análise, Sim. né? Então, é tão importante esses momentos e eu fico muito honrada de ter sido convidada pela BioLaser, que vem aí trabalhando tanto em tentar trazer, né, algumas das tecnologias, e por você, que eu tive a oportunidade de conhecer num curso aqui em Curitiba, né? Foi Sim. fascinante ter você por aqui e acompanhando, né, de aí mesmo de longe, todo o teu trabalho, todo o teu desenvolvimento, Pela. Não, e é aquilo, meu encontro com você mudou paradigmas na minha vida. Então, Que né, coisa boa! quando a gente acha um profissional que muda o paradigma nosso, É, legal isso. aí a coisa muda de figura, né? É. Olha, Totalmente. eu vou fazer a abordagem então da mentoria, né? O quanto a gente é importante ouvir às vezes alguém, né? Mesmo que seja que esteja um olhar diferenciado, né, Perla? Às vezes nos dá a oportunidade de olhar a mesma perspectiva que a gente tem de trabalho, mas de um outro ponto. Isso, quem sabe, né? Sem eu saber, nós não fizemos mentoria, nós duas, não foi isso, né? Mas a É, gente acaba influenciando e fico muito feliz. Espero que tenha sido uma influência positiva, viu, Perla? Tá? muito positiva, muito, muito, muito. Eu acho que é aquilo. Mudou muito a minha forma de pensar e ver a disfagia, né? Legal, Como legal. você sabe, desde 98 eu trabalho com disfagia, né? Sim, sim. Enfim, é muitos anos, né? E assim, a análise acústica da deglução fez muita diferença, né? Legal. Porque realmente aqui eu moro na Baixada Santista e a Uhum. gente tem pouquíssimos locais para fazer o videodeglutograma, né? E esse monitoramento com a análise acústica da deglutição realmente ajudou muito. E principalmente depois, quando eu comecei a trabalhar com laser, os resultados, né? Então eu conseguia fazer Mensurar. pela análise acústica mostrar esse resultado para a família do paciente. Então, isso realmente, assim, Rosane, eu sou extremamente grata você ter tido essa ideia super brilhante, né? Da análise acústica. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa história. Eu sei como é que foi essa história, mas muita gente não Tá. sabe como é que isso aconteceu, né? A gente fica sempre esperando um grande evento para que isso ocorra, né? Às vezes isso ocorre nas coisas mais simples. Mas ele veio de É, um evento importante, tá, Pela? Acho que é importante a gente ressaltar. Ele veio de uma reflexão a partir de um congresso de disfagia aqui em Curitiba. O Dr. Olkberg esteve aqui, que é um gastroenterologista sueco, e foi num período ali, no ano de 2000, que a gente estava se apropriando mais da disfagia, ainda nós tínhamos muito a avançar, a compreender, e ele questionou muito o que a gente estava fazendo com o estetoscópio na região do pescoço. E foi uma das questões muito fortes dele, como que a gente estava usando essa ferramenta, que é muito compreensível na questão pulmonar cardíaca, os sons que são ali audíveis, e ele traz uma série de estudos que já aconteciam naquela época, 98, 89, de investigação sobre esses sons da área do pescoço, mas que ainda não se tinha muito concreto, principalmente nos distúrbios. Naquele momento eu estava sendo convidada pela Universidade Tuiuti do Paraná, no programa que hoje eu coordeno, a vir a dar aula, a vir a fazer o mestrado nessa instituição, porque não se tinha muitas pessoas atuando com disfagia em Curitiba. Eu tinha um serviço junto com o Dr. Evaldo Macedo, Nossa Senhora das Graças, e precisava conciliar mais pesquisas nessa área, e ter um lugar de estágio para os alunos da universidade. Então, eu era uma das poucas, eu aceitei o desafio de fazer o mestrado, saí do mestrado da Universidade Federal em Neurolinguística, eu trabalhava na área de nossa, afasia e tal, e fui para lá, porque eu tinha começado a trabalhar com o Evaldo. Então, assim, e aí o Evaldo, num dia de cafezinho, dentro, essa coisa, né? Entra de uma sala, outra. O Dr. Evaldo Macedo, ele é uma referência da otorrinolaringologia no Brasil na disfagia, foi uma dos sim. precursores aí junto. E nessa ele me questionou e eu disse, Evaldo, tema de mestrado. Eu precisava definir o projeto para apresentar à universidade, tinha uma bolsa CNPq, da qual eu poderia concorrer. Nesse sentido, o Evaldo disse, Rosane, o doutor Lickberg, eu disse, eu fiquei tão incomodada, Evaldo, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo com o esteto, na verdade, no pescoço. A gente não entende direito isso. E a partir disso, nós começamos a pensar o que poderia ser.
Eu fui olhar o valor do estetoscópio digital, já existia na época estetoscópio digital, já se falava dos microfones, mas com valores muito altos, Stella. Então, assim, é uma coisa meio de realidade. Hoje nós temos... Eu tenho estetoscópio digital já há algum tempo. E ainda, eu devo ter aí uns 10 anos por aí. E já foi caro na época, né? Já foi muito caro. Né? Então a gente pensa aí o quê? 2, 3 mil dólares, vamos, né? Depende da cotação, na época era um pouco mais, sei lá. Mas tudo bem, não era viável. Eu disse para ele, nós vamos continuar fazendo uma pesquisa que não vai sair do laboratório. Né? Então hoje, uma pesquisa, nós temos todos esses equipamentos em parceria com a Universidade Federal do Paraná, com o Hospital de Clínicas. Tá aqui, entrou até o Dr. Rogério, um dos responsáveis pela otorrinolaringologia do HC. Então, nós conseguimos alguns projetos via CNPq, via CAPES. Nós temos hoje todo um laboratório montado com infraestrutura para avaliar todos esses métodos, não só um ou outro. Mas, na época, a minha grande questão é como tirar isso dos grandes laboratórios, tornar isso possível para o clínico, nas cidades que não têm estrutura tão grande, e realmente a gente compreender. Então, veio desse desafio, desse questionamento dentro de um congresso, por isso que eu coloco de novo, os congressos são fundamentais pelo network, pelas reflexões, não só pelas aulas que você tem, é nas lacunas que estão ainda abertas que você encontra o lugar que você vai buscar de pesquisa. E então eu encontrei uma lacuna, né? Então, na época, nós temos alguns grupos no Brasil, mas não são tão grandes. E eu considero hoje Curitiba um polo muito forte de estudos e análise acústica. Sim. E eu me tornei uma referência internacional. Eu entendo hoje que eu sou vista, assim como o grupo do Dr. Sergei, como o grupo do Japão, como o grupo da Espanha. Eu vi a tua postagem do equipamento japonês. Achei aquilo muito legal, né? Então, aquilo foi apresentado num congresso em Barcelona, em 2018. Reapresentado, acho que foi 2020 ali, novamente. Tem um outro grupo muito forte na Itália, eu estarei em junho agora em Pisa, num evento só de desenvolvimento de tecnologia, onde tem um grupo forte, com um aporte econômico que eles ganharam, parecido com o Gokuri, onde a gente tinha aquelas pequenas fitinhas. Então, eles transformaram o Dopplerzinho numa fitinha. Então, eu estarei com o Dr. Francesco, né, na Itália, agora em junho, para conhecer melhor, vou estar palestrando e vou estar recebendo conhecimento e me aproximando de algumas startups, e inclusive o Gokuri também vai estar lá. Né? Então, eu acho que a gente aproxima o Brasil algumas tecnologias, nós não temos essa capacidade ainda, mas temos muito condições de desenvolver, Pela. Então, o deglutição veio disso, né? Assim, a análise acústica veio disso. E o deglutição, nossa, quase. O deglutição, puxei o fio. Quase que eu fiz um iPhone para o chão. E o deglutição foi uma continuidade, né? Ele veio depois de alguns anos de estudo, a gente entra no deglutição. Então, a análise acústica entrou com uma dúvida e eu queria entender os sons que a gente ouvia. Eu precisava disso. E ali começou o meu mestrado. Depois eu dou sequência no doutorado, orientei já, eu acho que eu perdi as contas, mas acho que são 4 doutorados, 6 ou 8 mestrados com essa temática, né? Nós temos aí, eu já estou batendo quase os 80, 90 artigos, e digo que desses 80, 90, no mínimo 20 a 30% deles é destinado à área de análise acústica, da qual eu venho pesquisando, né? Então, como mulher e pesquisadora, eu me orgulho dessa trajetória, viu, Pela? Acho que a gente tem muito a se orgulhar como brasileiros, né? Dentro da nossa realidade. Não, e não é, Rosane, é aquilo. A gente, às vezes, o fato da gente estar no Brasil, a gente acha que nada de bom acontece, né? Isso é muito doido, né? E aí a gente vê, que nem eu trabalho com laser, trabalho com fotobiomodulação, e a gente vê que o maior lugar onde se publica em fotobiomodulação é o Brasil. O Brasil, né? o Brasil. A gente tem muitas publicações, muitas. É uma produção científica muito, muito grande.
né? Então, a gente vê a Tuiuti aí com você, tendo muitas publicações também, né? Eu também estou sempre acompanhando, porque é aquilo, a gente tem que se orgulhar realmente, né? Da Não, pesquisa, de uhum. você realmente fazer a diferença, né? Como Uhum. você fez diferença na minha vida como fonoaudióloga e você fez diferença na minha vida dos meus pacientes, né? Porque eu Acho que sim, consegui dar outra, vamos dizer assim, outra perspectiva no trabalho fonoaudiológico. Por quê? Porque eu conseguia comprovar aquilo que estava sendo feito, né? é. Então, isso traz uma confiabilidade muito grande, né, para a família do paciente, Instrumento, para o isso. paciente, né? Então, o paciente olha e fala, nossa, que legal, você faz uma análise acústica. Você sabe que eu trabalhei com análise acústica por alguns anos dentro do hospital, né? Também, Sim, o que sim. ajudou muito, assim, muito. E eu acho que é aquilo, são coisas brilhantes que a gente tem dentro da fonoaudiologia e que realmente a gente só tem o que se orgulhar, né? É. Então, assim, quando você topou vir para o congresso, eu realmente fiquei muito feliz. Vou falar para você que eu até chorei de felicidade. Ah, Pela. E veja, eu acho que o marcador, né, na análise acústica. Então, o que, que a gente avançou, né, Pela? Acho que é muito legal a gente entender isso. Só do meu grupo de estudo aqui, eu falo do meu grupo porque a gente tem várias pessoas envolvidas, né, Pela? Uhum. Eu sou uma delas, eu acho que sou aquela que, a teimosa, eu sou aquariana. Então, teimosia e persistência, ele faz parte do meu rol de qualidades ou vaidades, eu não sei. Ou Então, defeitos, né? é um Porque para alguns é um defeito. defeito, né? Para mim não é defeito, para mim está no rol aí de vaidades, pode ser, até da minha teimosia maior. Mas eu acho que isso de marcar, né? Quando eu comecei a falar isso lá 20 anos atrás, lembro do primeiro congresso que eu fui apresentar, e os primeiros cursos, as primeiras, vinha muito questionamento, muita dúvida. Hoje nós temos vários trabalhos, não só do nosso grupo, trabalhos internacionais, como o Dr. Sergei, que é dentro do Hospital Anthony Hopkins, uma referência maior, tem o aporte que o Gokuri recebeu financeiro, foram 3 milhões de dólares para investimento. A Itália recebeu 1,3 milhão para desenvolvimento dali do sensor. Então, assim, é nítido que esses países estão investindo em tecnologias de baixo custo, de fácil acesso, né? E que amplia a quantidade de população. Isso é um marcador para mim muito forte, porque a análise acústica, uma vez que ela foi validada, uma vez que nós temos a acurácia de 95,4% de assertividade, o Gokuri representa 97%, ou seja, eu sou capaz, com a análise acústica, de definir o momento de aspiração. Sim. Ele não vai me dizer o grau da disfagia, você vai precisar acoplar ele a uma avaliação clínica, mas ele é um rastreador, ele é um sinalizador a você. Sim. E isso, para mim, no sentido daquele paciente de risco, que você fica na dúvida se ele está aspirando ou não, de um marcador para a equipe multidisciplinar, de um marcador para o paciente, né? E principalmente para o teu raciocínio clínico, a análise acústica hoje tem acurácia comprovada. Não que ela não tivesse esse efeito, mas nós não sabíamos identificar. O que avançou? Os softwares de análise, a IA, a inteligência artificial, que está acoplada junto com esses softwares. Então, qual foi o grande marcador para mim de pesquisa? Eu pesquisei de 2000 até 2013, ao término do meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Medicina Interna. Eu tinha um apanhado de dados, tanto de normalidade, como as alterações, muito grande, um banco de dados muito forte, que me levou com uma equipe de engenheiros a desenvolver o Drutson. Encontrar aí, dentro dessa árvore de raciocínio, os marcadores, a gente reuniu fonoaudiologia, de saúde, a matemática, a engenharia, para desenvolver um software que conseguia nos auxiliar a rastrear esses sons. Então, a gente traz a tecnologia e traz um fator de inovação para reconhecer isto. Então, isso é um patamar que é o que o Gokuri está fazendo, numa forma fantástica, porque o Gokuri é uma central, onde eu estou na minha casa, meu paciente, durante sua refeição, é sinalizado a ele no momento que aquele paciente teve um episódio de atenção diferenciado da biodinâmica da deglutição.
Então, isso faz Nossa. com que toda a equipe que esteja envolvida com aquele paciente, nutricionista, médico, fonoaudiólogo, seja automaticamente acionado. Então, eu não vou mais só rastrear um momento de avaliação, Pela. Nossa. O que estar é, eu estarei em um lugar e o paciente vai ser monitorado durante todas as suas refeições. No seu dia a dia, na sua rotina, nos efeitos que possam ser positivos ou negativos, e eu tenho como monitorar isso. Então, nossa, maravilhoso, gente. Já isso. quero. Então, a negociação está grande com eles. Então, isso é muito interessante. E aí, o que aconteceu? O entendimento de que os idosos aumentaram, né? Das várias Sim. regiões, aumentaram as doenças. Eu né? acho, Rosane, que isso é uma grande, isso é um grande fator, né? A gente realmente precisa ter marcadores, né? A gente precisa para poder dar um bom atendimento, principalmente para presbidisfagia. Né? E não é só a presbidisfagia, né? A presbi tá, mas as doenças também aumentam a sua incidência, sim, e a gente tem mais disfagia. Qual que é o nosso grande drama hoje? Nós não temos a questão de verificar qual é realmente a incidência de disfagia no mundo, efetivamente, muito menos no Brasil, e nós não podemos forçar políticas públicas. Quando eu não tenho esse levantamento, eu não tenho força para trabalhar com políticas públicas de atenção à deglutição. Então, o Japão entendeu isso, o governo está investindo, é o governo que está investindo. 2020, eu passei perto de conseguir, seriam 2 milhões pelo SUS para implementar a análise acústica. Aí aquela questão, né, eram projetos bem de engenharia, eu fui aprovado o projeto, mas na hora da distribuição da renda foi excluído o projeto. E era para implementar a análise acústica no SUS, que é o meu grande fator, eu digo que eu ainda vou ter essa possibilidade de implementar para que mais pessoas tenham o diagnóstico mais precoce. Para que mais pessoas... quem mais precisa, né? Porque isso. Assim, é aquilo. Eu sou da época que para fazer uma vídeo era um perrengue com o plano de saúde. Eu sou dessa época. Não sabia ainda, né? Eu também sou. Não existia então, assim, código, né? A gente ia fazer raio-x esôfago, né? Contrastado. Senão a gente vai ter que falar na Rosane, a gente vai ter que falar na cidade, vai ficar chato. É bom. Deixa pra lá. Né? Mas sem assim, problema. Então, o que acaba acontecendo? E realmente era um perrengue, né? Porque assim, muitas vezes a família não tinha como estar pagando aquele exame, e era super necessário, porque a gente não tinha realmente marcadores, né? Sim. E aí, quando a gente coloca isso, né, para funcionar, por exemplo, no SUS, né, ajudaria muito, né, esses diagnósticos mais precisos, que a gente consiga realmente ter registro, ter quantificação da fonoaudiologia, né? Porque a gente acaba meio que trabalhando num terreno um pouco mais empírico dentro da fonoaudiologia, né? Não tem aquela coisa assim, não, ó, temos que nem a áudio tem lá o exame, você vê, né? Olha, o exame é tal perda, né? Enfim, na deglutição não tem isso, né? Acaba sendo como a pessoa visualiza aquilo. E a análise da deglutição eu vejo por mim, assim, que usei por muitos anos, né? Eu falo, foi uma diferença absurda no meu atendimento. Como me ajudou, como aquilo fez diferença dentro do hospital. Muita diferença, né? Então, eu acho que isso é bem legal, né? Você traz uma coisa importante, né? Assim como a gente precisa interpretar um audiograma, né, sobre a acuidade auditiva, a análise acústica também precisa do olhar, do conhecimento do fonoaudiólogo dentro da fisiologia. Mas se ele conseguir agregar o seu conhecimento com o que o software lhe permite, né? E aí, digo, a gente não só o Deglutisson, a gente tem outros, né, no mercado, tá aí também o Gocuri, mas eu posso usar outro software, eu preciso saber interpretar. Então, eu preciso reconhecer, a mesma coisa assim, posso ter um Voximetria, né, um software, para arte, mas mesmo vocal, mas eu preciso interpretar. Claro que o software de Glutson, ele tem essa inteligência, ele já sinaliza a você os dados, então a gente avançou muito hoje nessa percepção da própria inteligência artificial dentro do software. Mas isso que você traz, assim, desses marcadores, né, eu acho que isso é importante. Porque o Glutson vai entrar num congresso de laser, né? Porque nós temos que avançar no laser. Nós precisamos trazer
a acurácia do uso dele para a área da fonoaudiologia, para que nos cabe, né? Isso eu percebo no laser, né? O pouco que eu venho estudando. E aí, ter um marcador inicial que nos possa trazer a relação de função da deglutição, eu preciso criar outros marcadores como pesquisa, mas eu posso ter um marcador de melhora, de ação em relação à parte no uso. E isso é muito importante. Então, eu vou auxiliar a rastrear, mas ele vai me auxiliar durante o processo terapêutico a definir a melhor abordagem. Então, sim, hoje quem atua, que consegue desenvolver, tem pessoas que fazem o curso e não conseguem, Pela, eu entendo, né? Porque aí eu digo assim, falta agora você trazer o raciocínio em cima. Mas quem consegue, a gente tem vários centros hoje no Brasil em grande referência, né, nessa análise acústica, consegue estratificar muito e conduzir melhor o seu processo terapêutico. Ah, será que eu vou contar algo que aconteceu comigo. Tá? Legal. Com uma grande amiga minha, ela começou com uma dificuldade de deglutição, e aí eu falei para ela assim, vamos fazer análise acústica? Isso já faz uns... Foi logo depois que eu fiz o curso, vamos fazer essa análise acústica? Ela tem enfermeira, uma grande amiga, tudo. Aí quando eu fiz, foi muito engraçado, eu olhei para ela e falei assim, vamos procurar um neurologista? Aí ela olhou para minha cara e falou assim, por quê? Eu falei assim, você tem alguém com Parkinson na sua família? Aí ela parou, olhou pra minha cara, meu avô. Aí ela parou, olhou pra mim e falou assim, por quê? Eu falei assim, tem alguma coisa. E é um marcador muito, parece ser Parkinson, mas eu não posso afirmar. Mas eu queria que você fizesse. E realmente ela tem Parkinson. Olha só, olha que interessante, porque isso a gente não tem. Foi meu estudo maior foi com Parkinson, né? O meu doutorado foi com a doença do Parkinson. E ele realmente tem características bem claras, específicas. Você tinha explicado isso na aula, né? Então, assim, e aí, sabe quando você vê aquele registro, como você mesmo mostrou, eu falei, meu Deus do céu, não acredito. E eu fiquei até meio receosa de falar assim, olha, parece ser um marcador, eu não vou afirmar, porque é aquilo, né? Enfim, ela ficou... Nem dá pra inferir pela... aí... Não, e assim, ela tá super bem, né? Com a doença controlada, é uma paciente jovem, né? Tudo. E ela falou pra mim, por causa daquela análise acústica da deglutição, eu tive certeza que realmente era aquilo e eu precisava realmente buscar ajuda. Então, foi aquele olhar clínico, né, que eu tive, porque ela realmente pediu, ela falou, eu tô super incomodada, eu tô tendo desgastos muito estranhos, eu tô ficando esquisita, eu engasgo à noite com a própria saliva, ela acordava, parecia que afogada. Aí eu falei, não, então vamos fazer, não custa, né? E assim, foi uma coisa que pra mim foi muito gritante, porque foi, acho que 2 semanas depois que eu tinha feito o curso com você, e você realmente tinha mostrado esse marcador. E aí eu olhei e falei, gente, o marcador é igual, né? E aí aquela coisa, como é que você fala isso para uma amiga, né? Porque ela era minha paciente, né? Enfim, então a gente conseguiu, assim, uma outra amiga nossa evoluiu com ela em termos de terapêutica, tudo, né? Hoje a gente trabalha com laser, porque ela não quer ter nenhum tipo de problema de deglutição, muito jovem, enfim. Mas é aquilo. E eu percebo que quando a gente trabalha a fotobiomodulação, a gente realmente consegue ter esses marcadores de melhora e isso realmente ajuda muito a gente monitorar a dosimetria que a gente utiliza no paciente. Okay, então, isso para mim tá amadurecendo na minha ideia, né? Então, né? Eu confesso que eu preciso entender melhor o laser, até eu tenho atuado até para poder ter um marcador importante, mas eu entendo bem da análise acústica, velho. Eu te digo assim, você consegue, se tem um efeito positivo em relação à biodinâmica, vocês vão conseguir visualizar através do exame. Isso é um marcador, para nós, é um dado mensurável que se estabelece. Você sabe que quando eu fiz a primeira coleta, Pela, que era só pessoas saudáveis, sem nenhuma alteração, uma das moças que estava e se propôs a participar da pesquisa, durante o processo, eu tive o estranhamento. Foi a único paciente, ou indivíduo que estava ali, e eu virei para ela e disse, tem alguma coisa errada. E ela, da mesma forma, está diferente. Naquele momento, ela virou para mim e contou a sua história que ela tinha ingerido soda cáustica. E ela tinha ali toda uma alteração do esôfago. E ela eu não sabia, era um segredo dela, mas ela não imaginou que aquilo sinalizasse algo ali.
E isso foram vários. Então, naquele dia, quando eu estava fazendo lições, eu voltei para o Evaldo, porque o Evaldo sabia da história, eu não sabia. Era uma funcionária que fazia parte do Clube da Soda, né, que era do serviço, e ele confirmou, e eu disse assim, olha, no dela deu alterado. Eu disse para ele, nós temos algo em mãos. Sim. Então, isso foi muito importante no intuito de me desafiar depois, de reconhecer toda. A gente tem catalogado pela de 0 a 89 anos, acho que foi. Eu tenho de 100 anos até paciente catalogada, mas na época eu usei esse banco de dados sem alteração de 0 a 89 anos. E hoje uma gama de doenças junto, né, de base, sendo compreendido, desde paralisia cerebral, AVC, Parkinson, ataxia. Agora nós estamos com a Débora do Rio de Janeiro fazendo ela, e assim, não, muito... E aquilo, né, o que eu percebi muito, a gente teve a questão do Covid também. Isso. Disfagias por causa de Covid, foi um boom de disfagia, né, porque teve síndrome de Guillain-Barré, questões neurológicas super importantes, que desencadearam, né? Então, eu tenho percebido que isso realmente aumentou muito, né, o número de desfagio aumentou, né? Né? Absurdamente, né? Sim, sim. A nossa atuação dentro da área da disfagia, ela ampliou o entendimento, mas ampliou a demanda e vai ficar, né? Porque nós estamos ainda trabalhando com as sequelas de Covid, nos centros que são de referência. Mas eu tive uma experiência bastante significativa para mim, que foi, nós tivemos um grupo de profissionais ligados à área da Marinha, Exército, Aeronáutica, que passaram a desenvolver a atuação dentro dos hospitais do Covid, né, nos grandes centros, né, Rio de Janeiro, Brasília. E esses profissionais, nisso a gente teve muito o bloqueio de qualquer exame de diagnóstico, videoendoscopia ou videodeglutograma. E uma das coisas que a gente conseguiu manter para eles foi a análise acústica. Então, nós passamos ali, eu acho que uns 3 a 4 meses, fazendo todo o aporte de apoio a essas profissionais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para que elas pudessem atuar. Então, assim, para mim foi um marcador muito grande, foi um trabalho voluntário da nossa parte, do Glutson, da Engefono. Nós fizemos isso entendendo o nosso papel social, profissionais muito competentes, né, dentro da sua área, já tinham uma expertise e vieram porque foi o marcador que a gente pôde colocar. Nós, em função disso, o governo, né, a parte militar nos permitiu ter acesso a uma rede de exames. Então, a gente tem um monitoramento hoje de alguns hospitais militares em função, teve um doutorado em função disso, porque a gente conseguiu catalogar bem no início ali daquela pandemia, onde a gente não tinha quase nada de informação. Então, porque ele tinha uma facilidade de higienização. Então, introduzir, né? Eu não levaria o paciente a uma sala para contaminação, eu não dependeria da questão de acessos às vias respiratórias pelo naso, né? Uhum. E aí, na videofiloscopia, a gente conseguiu, com os procedimentos, claro, né? De higienização necessário dos POPs, introduzir nesses hospitais. E isso foi um fator de auxiliar o entendimento, porque nós não sabíamos como se procederia esses pacientes em relação à deglutição. Então, quando algo que você produz tem esse impacto social, você diz assim, valeu a pena a minha teimosia, viu, Perla? Então, eu sou apaixonada pela sua teimosia, tá? Eu sou ariana, então eu também sou teimosa, eu super entendo. Então, eu super entendo você, que eu tenho um filho ariano, mas tudo bem. Eu tenho pena de quem está perto de você, mas tudo bem, Bela. Sai derrubando todo mundo, é uma coisa doida, né? Agora, quando cisma com algo, Jesus, né? Não tem o que faça, né? Falar, não vai fazer, agora que eu vou fazer mesmo. Agora que eu vou fazer. Então, pode perguntar, Perla. Então, assim, como assim, essa questão de... Como é que vocês desenvolveram esse software, né? Eu sei que tem Engefono. Como é que funcionou essa questão? Em 2013, quando eu encerrei o meu doutorado, eu tenho um grande amigo, ele é um amigo pessoal, o Alexandre Aoki, é um engenheiro, professor da Universidade Federal do Paraná, e um outro engenheiro que é da Universidade de Itajubá, que trabalha com todo o desenvolvimento. São duas pessoas muito fortes, trabalham, né, em altos níveis,
E numa conversa, né, de um outro momento de conversa mais descontraída, contando sobre o doutorado, ele também, né, era coordenador também de um programa de doutorado da Universidade Federal em Engenharia, ele se propôs a tentar entender. Foi muito interessante, né, Pela? Fale sobre disfagia para um fonoaudiólogo, fale sobre trato aerodigestivo para um engenheiro, transforme isso em números. E foi muito desafiador, porque a engenharia tem uma coisa de cálculo, de raciocínio muito lógico. É ou não é? Não tem assim, é possível. Não, é ou não é? Um número me mostra, uma análise me mostra. E nós tivemos alguns meses de trabalho antes do software, né? Foram quase um ano, com várias reuniões. Então eu ia, voltava nos dados, voltava para ele questionava, mandávamos para o Carlos em Itajubá, ele desenvolvendo. E nós fomos procurando desde o melhor método, que pudesse ser de nível, né, econômico melhor. Nós trouxemos vários Dopplers, o nosso MacGyver, eu brinco, destruiu vários Dopplers, encontrando aquele que pudesse ter menor sinal ruído. Era dolorido de ver, mas foi necessário. Nós gostaríamos de ter produzido o equipamento, mas a nossa legislação brasileira para a produção de equipamentos na área de saúde, ela demanda aí muito tempo, né? É muito tempo. De 6 a 20 anos de desenvolvimento para conseguir pôr no mercado, no mínimo 6 anos. E aí a gente entendeu que nós levaríamos muito tempo para aquilo que já estava aí fora sendo desenvolvido, né? Então, já tinha sinalização de outros equipamentos. Então, a gente se ateve a trabalhar naquilo que nós tínhamos de mais forte, que era o software, e que o software pudesse traduzir ao fonoaudiólogo de forma mais simples essa leitura. Então, que ele pudesse auxiliar o profissional da fonoaudiologia, que atua na área da disfagia, a identificar melhor esses sinais. Então, ela vem dessa interlocução fonoaudiologia, engenharia e matemática. Nós, em 2014, no final do ano de 2014, nós apresentamos pela primeira vez no Congresso Brasileiro de Fono. Então, foi aquilo que chama atenção e, né, vem as críticas, positiva e negativa. Nós sempre Eu não fui nesse congresso, mas aí eu vi um monte de foto com o Doppler, eu fiquei um pouco doida. Aí eu queria saber quem era a Rosane, gente. Sim. Foi hilário o negócio. Eu demorei quase 2 anos para descobrir quem que era a Rosane. Olha mas quando só. eu descobri também, aí eu fui para Curitiba, fui de Maricuia para Curitiba, apurrinhei ela no celular, eu descobri o telefone dela, olha a maluquice da pessoa. Descobri o telefone da Rosane. Aí fui lá, Rosane, eu queria fazer, tal, eu queria saber como é que é, tudo. E aí, acho que um mês depois, tinha até o curso em Curitiba. Fui de Malicuia para Curitiba. Eu pensei 2 vezes, né? Para fazer. Pra tivemos fazer. Um grupo, tem muitas pessoas daquela primeira turma que atuam mesmo com a análise acústica. A Andréia, que é também uma fonoaudióloga brilhante, tá? Acho que em Goiânia, ela faz, é uma das pessoas que acho que mais trabalha com análise acústica hoje, tem maior número de pessoas em atendimento. Então, veja, aí sim, a partir desse congresso, eu entendi que eu poderia falar sobre. Mas, Bela, foram aí 14 anos. 14 anos de estudo. Então, não foi uma coisa que eu comecei... as pessoas, às vezes, olham o final, né? Eu já tinha uma bagagem de 14 anos de estudos na área, a gente já tinha várias pesquisas feitas, inclusive publicadas, e aí, a partir disso, eu entendi que eu poderia começar a falar sobre análise acústica com mais propriedade. E digo a você que a cada ano, a cada nova pesquisa, eu tenho uma propriedade maior, um entendimento maior do que a gente trabalha com análise acústica. Eu acho que foi 2020, para você ter uma ideia, nós ganhamos menção honrosa num congresso nacional e um congresso internacional, quando nós mostramos a acurácia da análise acústica através do Doppler, né? Então, onde a gente sinaliza que ele tem aí a acurácia de 95%. Gente, 94% é o que a videofluoroscopia tem. A análise acústica tem 95%, o Gucuri apresenta um índice de 97%, né? Mais ou menos a mesma técnica. O doutor Sergei também traz trabalhos com essa acurácia. A Itália está mostrando essa acurácia. Ou seja, nós equiparamos o que no início nós tínhamos... Ele não substitui, Pela. Ele não substitui, ele não é um exame de imagem interna. Ele não substitui a videofluoroscopia, ele não substitui a videoendoscopia. Ele direciona melhor para o momento desse exame. Sim. É isso que eu visualizo. Ele é um aporte para fortalecer a tua avaliação clínica.
E assim, eu falo para você que um dos casos mais graves que eu tive foi um AVC de tronco com uma disfagia muito, muito grave. E não tinha como a gente fazer vídeo, não tinha condições. Era aquele paciente que sentava com o pote do lado, né? Literalmente falando. Sim. Uhum. E aí a gente foi monitorando ele com o deglutição. Aí sim, para quando a gente viu que dava realmente para fazer o exame, né? Aí ele foi fazer a vídeo, né? Com muita segurança. Então, assim, é muito interessante, né? Eu vejo assim. E outra, eu super entendo quando você fala que são 12 anos estudando, né? Eu estou num processo, né, de trabalhar com fotobiomodulação transcraniana, né? Então, o que acontece? E tem muito achado clínico, muita coisa fora e tudo. E trazer isso viável para o Brasil, porque é aquilo, você trazer um capacete que é caríssimo, não tem Anvisa, aí você não pode usar, enfim, né? Então, eu tô nesse processo, né, do método, né? O método realmente ele já teve uma validação bem bacana, mas é aquilo, eu super entendo, porque assim, as pessoas olham e falam, que legal, nossa, o negócio funciona. Tá, mas você não sabe o quanto a gente estudou, o quanto a gente olhou, o quanto muitas vezes os nossos pacientes, poxa, vou tentar fazer nesse paciente, vou conversar com ele, né, para ver se ele topa, né, porque às vezes a gente precisa do paciente também, né, para que a gente consiga comprovar as coisas, né. Principalmente no meu caso, que eu não estou ligada numa grande universidade, né? Eu trabalho em consultório, clínica e tudo mais, né? E eu percebi muito isso, sabe, assim, Rosane, que as pessoas olham e falam, ai, que legal, você descobriu. Tá, mas como é que eu descobri isso, né? Como é que foi isso, né? Eu acho como é que funciona, né? Isso, você traz uma coisa que, independente de estar vinculado a uma instituição universitária ou não, a gente precisa pesquisar dentro de toda a ética necessária, né? E que a gente tem que avançar. A gente, como o consultório, nós também podemos fazer pesquisa. A gente tem que seguir os passos de uma pesquisa, né? Então, eu posso requerer ao comitê de ética a utilização, trazer esses dados, o paciente saber que ainda é algo experimental, ele tem o direito de saber, né? Que ainda se já tem evidência ou não tem evidência científica. Acho que isso é muito, muito importante a gente ver. Um dos fatores que eu digo que a gente tem, porque a gente não tem risco com o Doppler. Ele não tem nada que traga risco ao paciente. Isso minimizou bastante para nós a possibilidade de desenvolvimento de pesquisa. E é claro, né? Está vinculada a duas grandes instituições de ensino, facilita, né, Pela? Opa, mas facilita. A pesquisa é o meu cerne de trabalho maior, é o que é mais desafiador, mas que desde que isso também possa sair, eu digo assim, gente, pesquisa que vai ficar dentro do laboratório, que não consiga trazer um upgrade para a nossa sociedade, né, como da fonoaudiologia, a gente tem que repensar, né, porque nós ainda temos muita carência básica dentro das nossas pesquisas. Nós ainda vivemos um país que falta muita assistência básica. Então, não adianta só eu ficar pensando num componente geral, enquanto eu ainda não tenho acesso, a grande parte da maioria das pessoas, acesso a algum tipo de avaliação da dentição. Aí, como é que eu vou pensar em mensurar a pontinha do seu quê se eu ainda não tenho esse acesso básico? Então, isso para mim é um fator que desenvolver tecnologias de inovação simples, de baixo custo, a gente precisa pensar nisso, pela nossa realidade social. Tá? Sim, é verdade. Olha, tem uma perguntinha aqui para você. Análise acústica ajuda na reabilitação? Indica se tem aspiração? Então, esse é o grande marcador. Quando eu estou falando assim, ele tem acurácia de 95%, é sobre esse marcador de aspiração. Então, por que ele é importante? Então, assim, se eu estou trabalhando com um paciente, aí eu percebo que ele aspira na consistência X, eu posso avaliar se é apenas aquela consistência, se isso se repete ou não. Então, durante o curso, né, Pela, eu costumo, inclusive, fazer em mim, mostrando a mudança que tem ao fazer um processo, uma abordagem de uma manobra, quanto na hora a gente vê maior propulsão, mais força em determinado paciente. E acho que é aí que está o grande fator de apoio da análise acústica. É como o biofeedback. Ele é o marcador para você definir, será que vai ser a eletroestimulação que vai ajudar? Será que eu fizer laser, né? Não sei, um marcador? Será que a manobra X, a composição de uma determinada viscosidade alimentar, o ambiente, o que realmente tenho como um fator de apoio durante esse processo terapêutico? Então, o biofeedback, atuar com ele como biofeedback.
O paciente tem ali a sonoridade, tem um registro da curva, a gente tem comparativos a realizar. E isso é muito bacana para a equipe, né? Eu brinco que quem gosta é a equipe médica. Vai num grupo, numa UTI, numa unidade, e passa a ter um marcador de análise acústica para definição de reintrodução via oral, para definição... Claro que ele não é um marcador único, mas ele é um marcador muito importante no monitoramento diário. Você não vai fazer videofluoroscopia ou videoendoscopia todo dia. Então, sim, ele vai te dar esse marcador principalmente. Ele não é a reabilitação. Ele é o marcador da tua reabilitação. Ele me diz se aquela técnica que você definiu para apoio da biodinâmica daquele paciente realmente está tendo efeito positivo ou não. Olha, o pessoal está perguntando quando vai ser o próximo curso. Ah, pois como é que faz para se matricular? Entendeu? Eu vivo mandando aluno para Rosane. Eu vivo dando o telefone da Rosane, assim, né? Eu até brinco, eu falo assim, qualquer dia a Rosane vai brigar comigo. Não, gente, pode. Eu digo assim, é só não ligar, mandar mensagem. Porque o que acaba acontecendo? Quando eu falo de disfagia na parte de laser, claro, eu acabo falando da análise acústica da deglutição, não tem como não falar dela, entende? Então, assim, todo o curso meu eu falo de você, entendeu? Aliás, eu brinco que o curso vem junto com a Rosane, né? A Rosane vem junto do curso, porque, assim, eu vi o quanto fez diferença. Então, eu sou uma entusiasta disso, porque eu sabia o quanto era difícil, né? Eu venho de um momento vintage, né, da fonoaudiologia, então, né, eu sou das antigas da disfagia. E aí, o que é que acaba acontecendo? Eu percebia que tinha essa dificuldade, né? Essa dificuldade, e aí eu tinha que levar o paciente para São Paulo. Nem sempre o paciente podia ir. O paciente, às vezes, não estava estável clinicamente também para ir, né? Muitas vezes o paciente estava no hospital. E aí, como é que a gente faz, né? Então, tudo isso, depois do deglutição, a minha vida realmente, profissionalmente, mudou muito. Então, assim, o pessoal pergunta muito pra gente como é que faz para se inscrever nos teus cursos, se tem um site, como é que a gente faz? Vamos lá. Então, assim, nós temos a Ingefono, né? Então, ingefono.com.br, que é aí essa associação que é da fonoaudiologia e é um site exclusivamente para divulgação dos cursos. Eu costumo colocar, nós temos uma pequena página do Deglutição no Instagram. Eu confesso para ela assim que eu não preciso fazer muita propaganda. Eu falo que vai ter um curso, eu tenho normalmente limite e ele se fecha com muita rapidez, né? Então, assim, eu tenho até... Nunca fiz muita alvoroço nisso, porque eu acho que ele acontece, eu tenho limite de pessoas... Mas nem precisa, gente, que o negócio é tão bom, que não precisa, vale a pena. Não precisa fazer alvoroço. Não precisa. Na verdade, o curso ele dá... O que é a nossa grande preocupação como pesquisadores? Não é, eu poderia sair vendendo software, é mais fácil. Colocaria numa empresa, já tivemos oferta de comprar a patente dele, né? Ele é patenteado. E o que a gente entende ainda? Nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam o processo da análise acústica. Então, e aí a gente concede o software que é de livre uso, né? E cada atualização, quem já fez o curso lá atrás, 2014, continua recebendo. A Ingefono é bastante séria nesse segmento, a gente tem essa seriedade. Somos 3 pesquisadores que colocaram o nome junto com esse projeto. Então, nós tivemos no ano passado, acho que 3, 4 cursos online, eu transformei ele online para ela em função da pandemia, e facilitou, porque eu vinha viajando demais, né? Então, era para cada curso, eu sei lá, no Brasil, eu não sei quantas viagens eu fiz, e visitei 16 países, né? Nós temos 16, ele não está mais dentro só do Brasil, né? Então, eu viajei Europa, eu viajei a América do Sul quase inteira, ministrando cursos. Então, eu já atingi 16 países tem o uso da análise acústica pelo Deglutição. Então, nós estamos aí para abrir, acho que para abril, eu estou conversando com a equipe, surgiu alguns outros compromissos meus, porque eu deixo o sábado para isso, né? Então, ele tem uma parte online, uma parte prática direta comigo. Devemos mantê-lo ainda online por mais um tempo, porque a gente conseguiu atingir mais pessoas e abrir um curso um pouco maior. Então, tem material. Sabe que isso é uma coisa que eu percebo, que eu dava aula presencial, né? Hoje a gente está mais no online. Principalmente Norte e Nordeste,
Às vezes é muito difícil eles conseguirem fechar turmas, né? Por exemplo, eu tenho vários alunos de Roraima, Rondônia, Manaus, né? Porque isso não chegava neles. E eu percebo o quanto o pessoal tá ávido por informação, né? Eu acho que a nossa realidade vai ser híbrido. Então, em alguns momentos a gente vai ter presencial, em alguns momentos a gente vai ter online. Então, mas para nós, para o curso, facilitou bastante, né? Então, a gente fez algumas parcerias com a parte europeia. Então, ele saiu ano passado também em espanhol, que é uma das línguas que eu acabo fazendo. E então, aí a questão também no Brasil, então, tudo indica que a gente vai em abril. Aí eu sugiro que vocês me sigam no Instagram, que é onde eu divulgo, sigam o do Glutson. Então, eu normalmente é um canal que eu acabo colocando quando a gente tem isso. Eu tenho tanto o Instagram, a rede do LinkedIn, às vezes eu também converso um pouco sobre análise acústica, porque até ali foi aonde eu entrei no LinkedIn pensando em buscar as parcerias da qual eu queria. Então, foi apresentando meus posts falando sobre análise acústica que eu recebi o olhar dessas empresas internacionais para poder estar junto. Então, isso abriu bastante, claro, junto com a pesquisa, com tudo o que vem, mas eu tive esse objetivo de entrar e acabou o LinkedIn me recebendo até melhor que o Instagram, então tem lá muita gente seguindo, muita gente atuando, bem interessante. Me vejo como fonoaudióloga numa rede bem profissional, bem corporativa, com bom aceite, né, desse diálogo ali. Então, eu acho que assim, o que é importante a gente ver, o avanço que a gente tem hoje da análise acústica, né? Então, eu estou indo para um congresso em junho, onde uma manhã inteira destinada, são mais de 500 empresas, mas tem 50, dessas 500, nós temos 8 destinadas a sensores para a área de deglutição. São empresas voltadas à área de respiratória e à área da deglutição. São grandes startups, eu estou falando em investimentos sólidos pelo governo, né? Então, empresas, startups que surgiram, então, como essa do Dr. Francesco, da Universidade Italiana, que ele vem desenvolvendo, hoje ele só que ele está ali com 4 engenheiros e ele não tem um fonoaudiólogo. Então, meu Deus! O Gokuri é a mesma coisa, são 4 engenheiros e um médico. Dr. Sergei, agora, a doutora Catriona, está fazendo parte, né, da equipe que é a fonoaudióloga canadense. Então, é o que a gente viu, um avanço significativo da engenharia. Eles entenderam que esse é um mecanismo, um acessório importante na área de saúde, mas eles não têm todo o aparato de entendimento da fisiologia e precisam da fonoaudiologia junto. Então, acho que a hora que a gente congregar mais, eu falo para você, o Gokuri, nós temos vários avanços que são as ferramentas, né, que vai auxiliar a análise acústica, que vai facilitar, minimizar. E aí a gente tem o software. Atualmente, o Deglutition, ele acaba sendo o único software ainda. A equipe da Itália tem um apropriado e o Gokuri. Então, a gente está aí com 3 softwares, né, mas no mercado, realmente, o Deglutition e os 2 que estão para vir. Tá? Então, estão para vir, ainda não estão em venda. Claro, a minha ida, inclusive, é para negociar a vinda assim que esteja liberado para o Brasil e que a gente possa ser, né, um fator de auxílio aí na comunicação. Eu acho que não importa quem trouxer, não importa quem desenvolver. O importante é entender o processo da análise acústica para ela e entender que a sociedade vai ser beneficiada. Com certeza. Né, podemos, assim, nós estamos fazendo uma revisão sistemática sobre a disfagia mundial. Com a ideia realmente de entender o Brasil e entender o Brasil diferente dos outros países. Claro, via publicações, mas a gente ainda tem pouco dado científico para nos dar respaldo para políticas públicas. Então, hoje, quando eu falo muito em governança, hoje eu tenho buscado uma formação de entendimento de como trazer isso para políticas públicas, né? E a base é poder identificar. Nós temos que criar mecanismo de rastreio da disfagia em larga escala. E a análise acústica é uma possibilidade, né? De rastreio ali para isso. Então, eu torço muito que a gente consiga para ela dar esse passo a mais e que até a questão da pesquisa interna em saúde nossa entenda, né? Eu sou pesquisadora CNPq, o meu projeto é sobre análise acústica, né? Eu atualmente sou pesquisadora do CNPq em função disso.
Então, eu acho que a gente, para um Dia da Mulher que está se aproximando, Pela, nós somos muito corajosas, né? Você é Da área da verdade. saúde, da área da educação, mulher, eu acho que são postos bastante difíceis mesmo, né? Não são, ainda é uma realidade, mas nós somos a maioria, né? 58% hoje das mulheres no estrito sensu, mestrado, doutorado, são mulheres. Então, eu acho que nós ainda vamos avançar muito, né? Como pesquisadoras. Sim. Eu acho que a gente tem que ter orgulho, né, de tudo isso. Né? Eu me Eu acho orgulho. que realmente. Assim, eu também me orgulho da minha carreira, enfim. Eu sempre falo muito isso, né? No meu curso eu tenho um momento coach que eu dou uma sacudida na Legal. galera, porque a gente tem que começar a colocar, pensar fora da caixa, né? É aquilo, Rosane, você teve uma ideia, porque você pensou fora da caixa, porque alguém em algum momento foi lá e te cutucou, falou, Sim, mas sim. por quê, né? E você ficou com aquilo na cabeça, né? Uhum. Então, eu acho que tudo que a gente leva aquele cutucão, né, acaba funcionando de uma A válvula propulsora, é uma né? válvula propulsora, né? Então, eu acho que são os momentos que a gente vê a lacuna, né? A gente fala muito disso da lacuna da ciência. Então, não adianta Sim, estudar o mesmo, claro, às vezes é um é, auxílio, mas então, dentro dessa gama de evidência, quais são as lacunas? A gente vê lacunas é, do laser, né? Isso é muito nítido. Eu digo assim, não, gente, não é que é bom ou não é. Nesse momento, nós não temos resposta a tudo. Então, é aqui que nós temos que entrar como pesquisador. Então, nós, como exatamente, pesquisadores, temos a responsabilidade de avançar e definir essas lacunas. Então, existem lacunas verdade. bastante importantes, como existia lacunas da análise acústica. Hoje, melhor fechadas essas evidências. E Né? a gente está abrindo outros preceitos. Mas a gente É precisa aquilo que eu sempre avançar. falo, é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. Primeiro, sentem e estudem, escrevam aquilo que Uhum. você viu, mesmo que seja só um quadro clínico, né? Um Sim, artigo sim. científico falando sobre um quadro clínico. Não importa. Isso sempre enriquece alguém, sempre alguém vai ler aquele artigo, vai de repente ajudar em outra reabilitação. Eu sempre falo muito isso para os alunos. Né? A gente tem um grupo de metodologia científica hoje dentro Sim, da BioLaser. Eu tenho o maior legal. orgulho disso. Porque, assim, a gente tem que começar a escrever a É, fonoaudiologia. A gente tem que reescrever a história da fonoaudiologia. sim. Eu acho que é muito É, isso. eu acho que Reescrever. Porque a gente tem as melhores fonoaudiólogas do mundo, no Brasil, tá, gente? A é gente tem que verdade. lembrar disso. É verdade. E acho que você traz uma coisa que me chamou bastante atenção do lado bem positivo da BioLaser, né? Quando eu vi o grupo de estudo de vocês em metodologias para a área do laser. Então, acho que isso, eu digo, o nosso grupo também cresceu muito quando a gente criou o NARMS e o Clinical Trials. O NARMS é um grupo de docentes onde a gente busca as evidências. Nós trabalhamos só com revisão e meta-análise e network. E um outro grupo que trabalha, a partir do momento que eu tenho uma lacuna, inclusive a gente tem recente uma revisão de escopo, porque nós não tínhamos trabalhos suficientes para falar sobre o laser na voz, onde a gente abre uma lacuna. Então, a partir dessa lacuna, esse trabalho está sendo desenhado para Clinical Trials com um pós-doutorado de um dos otorrinos da Universidade Federal do Paraná, e com um grupo de fonoaudiólogos. Então, essas lacunas, a gente olhar a evidência, não é olhar para criticar no intuito de dizer isso não serve, não. Nós temos lacunas científicas a responder. Então, nós temos Sim, muita coisa a fazer ainda. Então, essa hora é a com hora que certeza. quem tem mestrado e doutorado tem essa expertise, tem essa capacidade, precisa auxiliar esses grupos para avançar no entendimento do metodológico para melhor desenho, de comprovação e colocar as mãos a trabalhar para responder essas perguntas e não ficar apontando, dizendo que isso é bom ou não é bom. Eu preciso ter a É, evidência, eu preciso mostrar e trabalho. Isso é contribuição à nossa área como fonoaudiólogos. É por aí que a gente vai verdade, fazer a fonoaudiologia crescer. Isso é muito importante. Nós verdade. podemos ser muitos ricos, né? Nessas trocas, Pela. Verdade. Olha, Rosane, praticamente foi uma aula a gente com ela. Imagina. Eu falei que eu ia só conversar com ela 20 minutos. A gente passou muito Passou assim. muito. Mas assim, é sempre um prazer conversar com a Rosane. Rosane é aquelas professoras que elas literalmente entregam, né? Tudo e mais um pouco, ajuda. Nossa, eu assim, quando eu comecei a trabalhar com análise acústica, ela me ajudou muito, me incentivou muito a estudar. Só que aí eu tinha sido picada
pela loucura do laser, então, assim, eu não fiquei tão maluca com a análise acústica. Você me perdoa, mas eu adoro você. Entendeu? Mas, assim, eu vi que integrar tudo isso foi muito bom, né? Então, pessoal, façam um curso dela, é maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Não preciso ficar puxando nada dela, porque, assim, ela é literalmente maravilhosa, uma pessoa, assim, sem igual. E, Rosane, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite da BioLaser. Em nome da BioLaser, em nome de todo o meu staff de professores, o pessoal ficou muito empolgado quando você falou que ia dar aula pra gente no congresso. Realmente o pessoal ficou empolvoroso, foi muito engraçado. Eu falei assim, eu tenho novidades, mas que eu não vou contar agora aqui, mas vou dar um spoiler. Então, só vai contar no congresso, por favor. Faça um congresso. Se vocês querem saber mais alguns resultados em relação ao laser, em hidroxão e o que a análise acústica traz. Eu trouxe um pouco hoje para vocês. Eu acho que o congresso ele vai dar a oportunidade de eu transmitir a vocês. E tem dados novos aí para trazer para vocês. Vamos lá, são lacunas, mas vamos estudar, ok? Então tá bom, Rosane, obrigada por tudo. Imagina. E dia 2 ela vai estar com a gente no congresso. E mais uma vez, não tenho nem como te agradecer. Olha, você não tem noção do quanto eu fiquei feliz quando você topou, de verdade. Obrigada. Né? Continua então, né? Que a BioLaser assim, continue com o trabalho, com seriedade, com essa maturidade para ela, né? Com essa persistência. Eu acho que isso é o nosso maior presente como colega da fonoaudiologia. É ver vocês também crescerem nessa linha, nos estudos e respondendo realmente a eficácia, a acurácia, o que for preciso à frente para que as pessoas que estão sendo atendidas pela população, por nós fonoaudiólogos, tenham uma melhor atenção à saúde. Eu acho que isso, para nós, é o grande presente que a gente pode ter de retorno. Tá bom, Pera? Verdade. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela audiência, que hoje foi grande, né? Olha, obrigada. Todo mundo veio. Em plena segunda-feira, a galera vem polvorosa ver você, né? Ok, valeu, e aí, gente. Pessoal, quem quiser fazer o congresso, tá lá no nosso link, né? www.congressolaser.com.br e a gente tem para todas as áreas, né? Até a medicina veterinária tá vindo para esse congresso também. Sim. Olha que legal, vamos lá. Vou aprender bem bastante legal, com bem vocês. bacana. E a gente está começando um trabalho agora com eles, com o método LBA, com a fotobiomodulação transcraniana, nos pets. A gente está começando esse trabalho também. É bem interessante. Então, a gente está conversando agora, comentando isso também. Então, é maravilhoso, né? Então, venha estudar com a gente, venha transformar a sua prática clínica. Tem muita coisa para a gente aprender ainda. E quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe de nada, né? Faz parte do nosso vazio de saber, né? Tá sempre constante. Então, tá bom. Obrigada, Rosane. Obrigada a todos. Beijo, boa noite aí para vocês, Beijo, pessoal. boa noite. Tchau. Tchau, tchau.